Hoje eu quero te contar uma verdade que vai mudar a forma como você se enxerga, como você se posiciona no mundo e como você atrai tudo que você deseja. Ser o cara ou ser um cara ousado é incrivelmente simples. Mas para entender isso, primeiro a gente precisa destruir tudo que te ensinaram sobre coragem, confiança, autoestima e posicionamento. A maioria esmagadora dos homens acha que ousadia é algo que nasce com o cara nasce ousado, que é algo que é reservado para quem foi o centro das atenções extrovertido. Para quem tem grana, corpo bonito, um talento natural, rosto lindo, isso é mentira, cara. A ousadia não é um dom, é um estalo, é um movimento, é um clique mental. E eu vou te provar isso. Claro que quando você já tem o atributo, você se sente à vontade socialmente porque as pessoas já naturalmente te aceitam. Mas vocês vão entender. Primeiro vamos falar sobre a origem da ousadia. O que a psicologia fala sobre isso, tá? A ousadia, no ponto de vista psicológico, é a capacidade de enfrentar riscos com iniciativa e convicção. E tem uma coisa que poucos sabem sobre a ousadia, que é ousadia não é o oposto do medo. Ousadia é a capacidade de agir apesar do medo. É como se você estivesse cagando e andando pro medo. Foda-se o medo. O Daniel Goleman, inclusive é o autor de Inteligência Emocional, ele explica que quando um homem desenvolve autoconsciência emocional e ele regula bem o que ele sente, ele ganha acesso direto à coragem. Ou seja, ousadia é, antes de tudo, emocional. Então ela nasce quando o homem aprende a observar o próprio medo e não ser dominado por ele. Neurocientificamente falando, a ousadia é um conflito entre a amígdala, que é a parte do cérebro que registra ameaça, e o córtex pré-frontal, que é a parte que decide o que fazer. Então, quando você treina a mente a decidir pelo movimento, mesmo com a adrenalina no corpo, você cria o que a gente chama de comportamento ousado, comportamento corajoso. Esse cara é ousado, ele não está nem aí pro risco. E sabe qual que é a boa notícia? Isso pode ser treinado. E o primeiro passo é você parar de fugir do desconforto. Aquele clássico, né, Fezão? Cara, mas é verdade. Eu fiz uma lista de tudo que eu tinha medo e eu comecei a enfrentar cada ponto dessa lista. Um dos meus medos era pular de paraquedas, eu fui lá e fiz. Um dos meus medos era acampar sozinho em uma floresta, eu fui lá e fiz. Um dos meus medos era subir num ringue de boxe. Bom, eu fui lá e fiz. Hoje eu sinto que eu não tenho medo de nada, porque eu fiz essa lista. Eu aconselho, se você é homem, faça uma lista com todos os medos que você tem, lista todos os medos e vai tirando, dando check em cada um, meu irmão. Porque foda-se, você vai se tornar imparável, você vai entender que o medo é uma ilusão. Na verdade, o medo é uma coisa que todos nós sentimos. Agora, paralisar devido ao medo é uma escolha. O pavor, eu falo que é o excesso de medo alimentado. O medo é uma coisa que você sente. Nossa, tem uma mulher interessante ali, vou chegar. Medo. Ou seja, você está tentando, a tua mente está impedindo você de ir para lá, porque o tempo que você leva para agir é o tempo que a tua mente leva para te sabotar. Então ela vai te sabotar. Por que ela me sabota, Fezão? Porque provavelmente você nunca chegou em uma mulher linda, sei lá, no meio da rua, tá? E só de pensar em fazer isso, a tua mente não encontra soluções para isso. Ou seja, ela nunca fez isso. Então, tá lá os seus minions mentais procurando em algum arquivo como chegar em uma mulher no meio da rua. E eles não acham nada. E por esse motivo de não achar pistas, de não achar fatores que te ajudam a se aproximar de uma mulher na rua, ele te envia medo. Porque o medo nada mais é do que um aviso de um possível risco. Só que esse risco, na maioria das vezes, é imaginário. Não existe. Tudo que a tua mente faz você sentir medo, na maioria das vezes, ela aumenta falam que é mais de 50 vezes. Então, o medo que você tem é tudo da sua cabeça. E claro que o risco ele é real, mas normalmente o medo de falar em público, o medo de falar com uma mulher, o medo de ser rejeitado, o medo de ir pra academia e passar vergonha, o medo da vergonha, do socialmente, sabe, aquele medo social, ele na maioria das vezes é um medo inventado pela tua própria cabeça por falta de informação necessária para realizar aquele ato, tá? Que fique claro.
O homem moderno, ele foi castrado, né, cara? Já falamos sobre isso várias vezes. A gente vive numa era onde o homem, ele foi condicionado a se esconder e não é o famoso não parecer demais e não se destacar, não ser metido, não ser arrogante. A gente cresce ouvindo frases como fica quieto, não chama atenção, humildade sempre, e a gente acaba confundindo isso com apagar o nosso brilho, né? Só que existe uma diferença brutal entre humildade e submissão ao mundo e às pessoas. O homem que não ousa, que não se arrisca, que não tem medo de tentar, ele nunca constrói nada grande de valor. Porque para criar algo grande, você vai ter que errar, você vai ter que ser criticado, você vai ter que ser julgado, você vai ter que parecer ridículo, você vai ter que enfrentar o medo de fracassar. Imagina se eu tivesse ouvido meia dúzia de bunda mole que ria do meu trabalho quando eu comecei em 2017. Quem tá rindo agora? Ninguém. Por quê? Porque hoje eu tenho sucesso. E é sempre assim no começo. Para criar algo grande, você vai ter que errar. Você vai ter que ser criticado, irmão. Então não se apega nisso. No final, quando você tiver resultado, as pessoas vão te respeitar. Porque é assim que funciona a vida, cara. Quem não ousa acaba se tornando um espectador da própria vida. E isso é triste. Você não nasceu para isso. E você sabe disso. Você no fundo sabe disso. Você tem esse incômodo na cabeça. Eu não preciso falar. Você tem total ciência disso. Na psicologia da atração existe um princípio muito poderoso chamado polaridade, né? É a diferença entre as energias masculina e feminina que cria desejo, que cria faísca. A energia masculina pura é a energia do eu vou, do eu tomo a iniciativa, do eu lidero e que se foda. E é por isso que a ousadia é um dos comportamentos mais sexys que um homem pode ter, porque é basicamente um dos conceitos, uma das características que representam o masculino. Tanto que eu falo, né? O homem que não gosta de levar fora, gosta de levar dentro. Reflita. Irmão, você já pensou... Não, rapidão, eu preciso falar disso aqui, cara. Você já parou pra perceber que ser tímido é a parada mais gay que tem, assim? Ai, eu sou timidinho. Eu não vou falar com ela, eu sou tímido. E se ela me rejeitar? Ah, vai tomar seu cu, caralho. Que se foda, é só mais uma mulher, cara. Não é um bicho de 7 cabeças, é uma mulher, cara. A mulher, ela instintivamente é feita pra considerar um homem de valor superior a ela. Então, a mulher gosta de ser submissa no quesito emocional, tá? Então, ela não vai ligar. A mulher sempre vai se apaixonar mais pelo cara que tá nem aí, o cara que é ousado, ele fala merda, ele fala o que ele pensa, ele fala a filosofia de vida dele, não tá nem aí pra ela. Esse cara, ele é muito atraente, pô, porque que se foda, ele não liga se ela não concorda, ele não tá desrespeitando ninguém. Se você não estiver desrespeitando ninguém, tá, e tiver simplesmente dando a tua visão de mundo, a tua opinião e a tua filosofia, não tem por que se ter medinho, cara. Porque mulheres de alto valor são atraídas por homens ousados. Homens que se posicionam, homens que fazem perguntas difíceis, homens que se aproximam com confiança, que flertam com intenção, que mostram interesse sem medo de parecerem demais, sabe? O homem ousado, ele transmite uma energia que diz: eu não preciso ser aprovado. Eu já me aprovei e eu já me sinto confortável na minha própria pele e isso é a única coisa que importa. E essa mentalidade é totalmente irresistível. Aqui vai a verdade. A ousadia não é conquistada com meditação ou afirmações positivas. Eu consigo, eu sou confiante. Vídeos do David Goggins. Não, ela é conquistada na ação. Então, primeiro ponto, diga mais o que você pensa. Para de medir cada palavra com medo de desagradar. Fala a verdade com respeito, mas fale a tua verdade. Segundo ponto, tome pequenas atitudes ousadas todos os dias. Manda uma mensagem ousada, puxa uma conversa ousada, peça um desconto, negocia, dê tua opinião, defenda algo que você acredita, mesmo se for necessário você falar, eu não concordo. Terceiro ponto, se coloque em situações desconfortáveis propositalmente. Fale em público, crie um canal, posta aquele vídeo ousado, encara
mais no olhar, aquela mulher que te assusta, sabe? Encontra o desconforto. Quarto ponto, vista-se como quem quer ser notado. Roupa é uma linguagem silenciosa. Use alguma roupa que é diferente de tudo que você já usou, que favoreça a sua postura e que chame um pouquinho mais de atenção. E quinto ponto, pense como um homem da ordem. Pergunte a si mesmo, o que um homem foda faria nessa situação? O que a minha variante, a minha versão mais fodida faria nessa situação? Faça igual. Escuta, ousadia não é fazer tudo o que você quer sem pensar. Isso é impulsividade. Ousadia é você saber o que você quer e se mover em direção a isso, mesmo que doa, mesmo que te julguem. Ser ousado é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem apoio, sem certeza, sem aplauso. E o mais bonito da ousadia é exatamente isso. Porque quando você se torna ousado, você libera outras pessoas para serem ousadas também. Um homem ousado ilumina o ambiente, motiva, inspira os amigos, cara. Ele mostra para todo mundo que é possível. A minha ousadia de ter criado uma empresa, de ter produzido conteúdo, faz com que meus amigos hoje olhem para mim e falem: caralho, Fê, muito foda, irmão. A gente sabe de onde você veio, o quanto você tentou, a gente te respeita muito por isso. Todos os grandes homens da história foram ousados. Alexandre o Grande, Steve Jobs, Nelson Mandela, Muhammad Ali, nenhum deles chegou aonde chegou porque foram prudentes. Eles ousaram, eles se colocaram em posições que exigem coragem. Você quer construir um império, você quer ser respeitado, você quer ser admirado, você quer deixar um legado de verdade, começa pela ousadia. É ela que abre portas. Abre portas, inclusive, que a competência sozinha não consegue. Você pode ser inteligente, competente, fudido. Se você não ser ousado para tomar decisões que vão te dar medo, mas você tem que ir com medo mesmo, você nunca vai conseguir. A ousadia é um estilo de vida masculina. Não tem a ver com gritar, com ser arrogante, com ser inconveniente, com ser marrento. Tem a ver com se posicionar. Eu vou agir porque eu acredito. Eu vou mostrar minha presença porque eu estou aqui no mundo vivo. O homem ousado entra no ambiente e muda o clima, porque ele não pede permissão para existir, ele se permite porque ele se sente confortável na própria pele. E quando você entende essa porra, você percebe que ser um homem ousado é incrivelmente simples. Incrivelmente simples. É só decidir ser o que você nasceu para ser. E nunca mais voltar atrás. Eu vi uma pesquisa uma vez de um cara que eu acompanho no Instagram, que eu vou esquecer o nome, é um gringo muito famoso, que ele fala vídeos de psicologia, comportamento humano, e basicamente o cara falou que foi feita uma pesquisa em bebês, tá? E porque queriam entender qual que era a origem do medo de ser ousado, do medo de ser confiante e tudo mais. Qual que é a origem da insegurança? E a maioria dos bebês nessa pesquisa, nesse experimento, foi descoberto que a maioria deles não tinham medo de quase nada. Colocavam cobras ali com os bebês, animais peçonhentos, animais que a gente teria medo naturalmente, e os bebês passavam a mão na cobra e a cobra não atacava os bebês. Porque parecia que os animais sentem o medo, né? Se você fazer carinho em um cachorro com medo, a sua energia se torna uma energia de presa. E o cachorro pode te atacar, se for um cachorro bravo, dominante. Agora, faz confiante pro cachorro. Dá uma bica no cachorro e fala, vai deitar, caralho. Ele sente a energia de liderança. É óbvio que é difícil ter coragem de fazer isso com pitbull, com rottweiler. Mas é isso que acontece, cara. Porque é exatamente isso que o mundo animal faz. Eles sentem, eles não sabem exatamente o que a gente diz, eles sentem a nossa energia. E foi descoberto nessa pesquisa que os bebês, eles só tinham 2 medos. E que o ser humano, ele tem instalado apenas 2 medos, que é natural do ser humano, que é o medo de morrer e o medo de altura. Esses 2 medos é nosso, tá com a gente. O resto são medos implementados, instalados. A tua criação, a tua convivência. Você viu a tua mãe falando, não filho, não faz carinho no cachorro que ele vai morder, você tem medo. Eu juro por Deus que quando eu andava com a Samantha, na época que ela estava viva, era uma pitbull e tal, e
Eu andei na rua com ela, a Samantha era a mais adestrada que eu já tive, a mãe de todos os cachorros que eu tenho. E a Samantha tava andando comigo na rua. E eu lembro que eu tava na época de socialização dela, né? Ela tava com seus 6 meses de idade, já era grandinha, mas era filhote, nitidamente um bebezão. E eu tava apresentando a Samantha para o mundo. Aí eu chegava pras mães, né, assim num parquinho e falava: "Oi, tudo bem? A minha cachorra é filhotinha, eu tô apresentando ela pro mundo. Ela pode chegar perto do seu filho, da sua criança?" Ela: "Ah, é claro, não sei o quê." As crianças vinham, faziam carinho. Para quê? Porque quando você socializa um cachorro de guarda, é para deixar claro para que depois que ele é apresentado aquilo, não se torne incomum para ele. Tanto que um cão de guarda, quando não é apresentado para uma criança, quando vê uma criança correndo, identifica a criança como uma presa e pode ser perigoso, né? Então eu apresentei e eu fazia muito isso. E teve uma vez que eu estava passeando com a Samantha no parque e uma senhorinha veio com seu netinho, bem bebezinho, bem pequenininho, e o netinho olhou a Samantha e automaticamente já esticou a mão para fazer carinho nela. Ela bebê também, filhote, eu deixei, né? Claro que não é certo a criança vir, você tem que ensinar a criança a não vir direto com a mão no cachorro, enfim. Mas a Samantha era um bebê também, ia lamber ele, não fazer nada. E ela tirou a criança. Até aí, tudo bem, é um pitbull, você não conhece, tá mais que certa. Só que ela fez uma coisa logo depois que eu fiquei pasmo. Ela tirou a criança e a criança: "Não, deixa eu fazer carinho, deixa eu fazer carinho." Ela olhou para a criança, pegou no braço dela, olhou no olho da criança e falou: "Não, você tem medo." Eu nunca vou esquecer disso. E aí eu olhei até para minha mulher na época assim e eu falei: "Você viu o que acabou de acontecer?" Ela acabou de instalar um medo nessa criança. Porque a hora que ela falou "você tem medo", a criança, ela concordou. E ela na hora tirou a mão. Eu falei: eu acabei de ver nesse momento uma crença sendo instalada. Bizarro. Talvez a criança na próxima vez realmente ofereça ou tenha um medo do cachorro por causa disso. Bizarro. Não é difícil, irmão. E eu sei que você consegue. Inclusive, se você quer melhorar suas habilidades sociais, suas habilidades de se relacionar, sua habilidade de ter autoconfiança e perder todo o medo social de chegar em mulher, de ser um cara confiante, de ser um cara comunicativo, de ser um cara que fala mesmo, que olha no olho, veja a aula completa. Inclusive, não é só uma aula, é uma masterclass, é um workshop chamado Comunicação Irresistível. Esse workshop está lá na ordem, são 2 horas de material. E são 2 horas de material ensinando você a ter uma comunicação irresistível e extremamente ousada. Clica no primeiro link da descrição, entra na ordem e eu te espero lá. Comenta muito nesse vídeo, porque vocês têm que lembrar que o comentário é a minha conversa com vocês aqui no YouTube, tá? Para eu sempre estar aqui fazendo vídeo para vocês de segunda a sexta. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.